Nós temos a prática de, anualmente, realizarmos essas conferências internas para a nossa igreja. E este ano o tema foi palpitante, instigante, extremamente motivador. A igreja que queremos ser. E Deus tem usado seu servo desde sexta-feira, sábado, ontem, hoje pela manhã, foi maravilhoso. E agora estamos chegando ao final com o pastor Cirino. Pastor Cirino, Deus continue lhe usando, abençoando a sua vida, que através da sua vida Deus possa abençoar a nossa. Obrigado, pastor. Muito bom. Meus irmãos, tem sido uma bênção para a nossa vida estarmos juntos aqui. E eu quero aproveitar esse momento, porque no final é difícil, né? Aproveitar o momento para agradecer a todos vocês, né, pela receptividade que recebemos aqui. Vocês foram muito especiais. Algumas famílias nos receberam aí com almoço, jantar. Então nós queremos agradecer de todo o coração, né, a todos vocês, e que Deus continue, né, abençoando a vida dos irmãos, irmãs, suas famílias, e toda a Igreja Batista Betel. É uma igreja que tem sido abençoada pelo Senhor, e eu quero dizer que tenho sido grandemente abençoado aqui nesses dias, por conhecê-los e também participar, né, dessa conferência da igreja. E que bom, né, uma motivação para todos nós refletirmos, né, a igreja que queremos ser. Eu também faço parte da igreja, né? Então foram momentos muito abençoados pelo Senhor, e queremos, né, que Deus continue dirigindo a vida de todos, e que o nome dele continue sendo glorificado e exaltado na vida de todos que fazem a Igreja Batista Betel, e que esse bairro continue sendo grandemente abençoado, né, pela presença dos irmãos aqui neste local. Queremos agradecer ao pastor Alanar, né, que nos fez o convite. É sempre uma bênção estar junto com o pastor Alanar, né, ver esse entusiasmo, essa dedicação dele, né, isso nos motiva bastante. Nós queremos nessa noite ler o mesmo texto que lemos na primeira noite. Então Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 até o 18, abordando naturalmente um outro aspecto aqui desse texto. A Bíblia é uma riqueza sem fim, né? A gente lê um texto, tira tantas lições, quando lê de novo, mais lições, e ela é inesgotável. É uma fonte, né, que nós não conseguiremos nunca esgotar as mensagens que ela traz para a nossa vida. Estamos contentes também com aqueles que estão visitando a igreja nesses dias, e o nosso desejo é que Deus abençoe a todos aqui nessa noite. Então que nosso coração, a nossa mente possa estar abertos, né, para ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não tem coisa melhor do que entender aquilo que o Espírito Santo vai colocando em nossos corações. E aí esse texto diz o seguinte: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que bênção! Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida nesse instante, e queremos pedir a Deus a bênção sobre esses minutos que se seguem.
Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito esteja falando a cada coração aqui nessa noite. Abençoa a vida do Teu povo aqui reunido. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós estamos vendo, como disse o pastor Alanar, um tema bem sugestivo, a igreja que nós queremos ser. Então, vimos vários momentos aqui. Sexta-feira falamos usando esse texto, uma igreja que cumpre o seu papel na sociedade. Ontem à noite falamos sobre uma igreja de discípulos, formada por discípulos de Jesus. Nessa manhã, continuamos pensando sobre a igreja que faz discípulos, que está preocupada em se multiplicar. E agora eu gostaria de terminar com: queremos ser uma igreja que conhece Jesus. Nem todo mundo conhece de fato Jesus como Deus, como Salvador. Muitas pessoas o conhecem como uma figura da história, mas não o conhecem pessoalmente. E é interessante a palavra conhecer, principalmente no Velho Testamento, no hebraico, ela tem o sentido de intimidade, alguém que conhece intimamente, E aí fica mais difícil para algumas pessoas, porque já ouviram bastante sobre Jesus, mas não o conhecem intimamente, como amigo. E é necessário que a igreja conheça o seu dono, o seu Salvador, tenha conhecimento de Jesus Cristo. Então, o que nós percebemos nessa história, nos evangelhos? Que os hebreus, lá no Velho Testamento, e posteriormente judeus, que só restou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, receberam promessas de Deus a respeito de Jesus, sendo chamado do Messias que havia de vir. Então, a maioria dos profetas que se levantaram, convocados por Deus no Velho Testamento, eles tinham a responsabilidade de cuidar da vida espiritual do povo de Israel, mas também eles trouxeram para o povo a notícia de que Deus estava enviando para o mundo o Salvador. O Messias que havia sido prometido há tanto tempo estava vindo. Então, ele viria como descendente da tribo de Davi. Por isso é chamado de filho de Davi. E ele não viria como um guerreiro, mas como o Salvador, aquele que viria para salvar o mundo, redimir o mundo dos seus pecados. E é interessante então quando olhamos para a Bíblia, porque o povo de Israel ficou numa grande expectativa. Viveram momentos difíceis de escravidão, Algumas tribos haviam desaparecido, principalmente aquelas 10 tribos do norte, que foram escravizadas pelos assírios, desapareceram do mapa. Depois o reino do sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, haviam sido escravizadas pelos babilônicos. Depois os medo-persas pegaram os babilônicos junto com o povo de Israel, e aí também foram escravizados, E eles ansiavam pela vinda do Messias. Eles acreditavam que o Messias viria para redimir o povo de Israel. Mas de repente, as promessas cessaram. Malaquias encerrou seu ministério e Deus não convocou mais nenhum profeta. Eu imagino, sempre havia profetas no meio deles, desde Elias, Eliseu, Natã, até Malaquias. Deus enviava profetas para incentivar, motivar o povo, exortar, quanto ao pecado. E agora de repente Deus resolveu fazer um silêncio. Deus disse: não falo mais nada,
E esse silêncio durou 400 anos. Gente, é um silêncio e tanto, né? 400 anos sem nenhuma mensagem para o povo de Israel. Então eles foram criando uma expectativa a respeito disso tudo, até que Deus então enviou um profeta bem diferente, né? Malucão assim, João Batista, vestido de peles de animais, comendo gafanhoto e mel no campo, e gritando a toda voz que estava chegando o reino de Deus, né? Então que o Messias agora estava vindo, e ele então foi proclamando, e as pessoas se arrependendo dos seus pecados, e uns gritavam: que faremos agora? E ele dizia: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. E aí muitas pessoas correram, né, para João Batista, né, para ouvir aquela mensagem que há tanto tempo eles não ouviam mais. Que bom! Então agora Jesus está, né, exercendo o seu ministério, e mesmo tendo vindo com um grande percursor, João Batista, dizendo que ele era o Messias, que havia sido prometido no Velho Testamento, muitas pessoas não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Alguns criticavam, outros zombavam deles, mas alguns estavam acreditando, né, em Jesus. Então, nós vemos aqui inúmeras vezes pessoas criticando, e inúmeras vezes pessoas profundamente admiradas. Alguns perguntavam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena aos demônios que saiam e eles saem? Quem é este que está pregando essa doutrina, uma doutrina que nunca ouvimos antes? Porque ele ensina com autoridade e não como os escribas e fariseus. Então as pessoas ficavam impressionadas sobre a pregação de Jesus. E agora nesse texto, eles estão chegando em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, uma cidade boa, né, naquele tempo, uma grande cidade daquela época, mas aquela cidade, ela era uma cidade conhecida pelas suas cavernas e grutas. Tinha muitas cavernas, muitas grutas no meio daqueles penhascos. Então as pessoas conheciam, né, Cesareia de Filipe por causa dessas cavernas, por causa destas grutas. Mas tinha um detalhe: as pessoas acreditavam que Cesareia de Filipe era a porta do inferno, que os demônios estavam dentro daquelas cavernas e que eles saíam para a terra através daquelas cavernas, daquelas grutas encontradas em Cesareia de Filipe. Então o pessoal, para apaziguar os espíritos demoníacos, faziam sacrifícios, jogavam sacrifícios de animais e até sacrifício de pessoas. Pessoas eram sacrificadas e jogadas dentro daquelas cavernas em sacrifício aos demônios, para que eles não saíssem para a terra, porque quando saiu faziam um estrago tremendo. Então entrava no corpo de pessoas, né? Então por isso a cidade tinha essa fama de ser aqui a porta, o portão do inferno, né? De onde saíam esses espíritos malignos. Por isso que ele, quando reuniu os discípulos naquele lugar, e quando ele pensou a igreja, formou a igreja, ele disse: não fiquem preocupados, o povo acredita que aqui é as portas do inferno, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tenham medo, não tenham preocupação, que a igreja tem poder maior do que os demônios, do que o inferno. Então, por isso essa palavra aqui. E o texto sugere duas perguntas. Então, é como se fosse um teste para aqueles 12 que estavam andando com Jesus há algum tempo. E ele faz duas perguntas àqueles discípulos, para ver até que ponto eles tinham entendido de fato o Evangelho e a sua missão. Então Jesus faz a primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
O que vocês têm ouvido por aí a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo? Quem eles acham que eu sou? E aí nós vemos então, eles respondendo: olha, tem gente dizendo, achando que o Senhor é João Batista. João Batista tinha sido decapitado há pouco tempo atrás, que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Mas tem pessoas aí que estão dizendo que o Senhor é Elias, que ressuscitou dentre os mortos. E tem gente achando que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Então essas ideias de reencarnação, pregado pelo Espiritismo hoje, são bem antigas. Já naquele tempo tinha pessoas com essas ideias, de que eu poderia ser meu avô, você poderia ser sua bisavó, que quem está aqui, pode ser outro que morreu e voltou. Então eles acreditavam que uma pessoa morrendo, o espírito daquela pessoa pudesse voltar em outra pessoa. Só que a Bíblia condena completamente isto, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não tem duas vidas, ninguém tem duas vidas, apenas uma vez, vindo depois disto o juízo. Mas Jesus, é claro que Jesus sabia o que as pessoas pensavam a seu respeito. Jesus estava consciente de tudo o que acontecia naquele lugar, Por isso ele fez a pergunta para testar aqueles discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E depois ele faz a segunda pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quer dizer, vocês estão andando comigo aqui 2 anos e meio, 3 anos andando comigo, mas quem vocês acham que eu sou? E Simão Pedro então levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: parabéns, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, que te revelaram isto, mas foi o Pai que está nos céus. Interessante, são 2 perguntas interessantes que testam o nosso conhecimento de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele ia perguntar a você: quem você acha que eu sou? Quem é Jesus para você? Olha, tem muita gente que talvez não consiga responder acertadamente quem é Jesus, Ainda há pessoas nesse mundo que acham que Jesus é um simples homem da história, um grande líder que passou por aqui no passado, um grande profeta, Então há muitas ideias sobre Jesus, e ele tem interesse em saber, a nossa resposta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Então vamos pensar aqui. Eu gostaria de fazer algumas considerações, pelo menos 3. Primeiro, nós vamos vamos ver algumas respostas de pessoas da era cristã. Por exemplo, o que Pascal respondeu sobre essa pergunta? Perguntaram a Pascal: quem é Jesus para você? Mas quem era Pascal para a gente considerar a resposta dele? Pascal era um grande filósofo e matemático francês. Ele nasceu em 1628, viveu até 1662, e ele respondeu essa pergunta. Quando lhe perguntaram: quem é Jesus para você? Ele respondeu: Cristo é a revelação de Deus à humanidade. Conhecer a Deus sem conhecer a Jesus é impossível. Ele acertou? Bonita resposta, Uma grande resposta, Então Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. Ninguém conhece a Deus sem conhecer a Jesus.
Como ninguém vai a Deus sem passar por Jesus. Isso está claro, né? Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse pensamento tem fundamentação bíblica, porque Jesus mesmo havia dito em João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele disse assim: quem me conhece, ou quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a Jesus. Foi uma boa resposta, né? E uma resposta que, esse texto bíblico é uma resposta que Jesus havia dado a Tomé. Quando eles estavam reunidos, Tomé disse para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: Tomé, o quê? Eu estou há tanto tempo com vocês e você está dizendo: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Que bênção, né? Então nós vemos que, de fato, Jesus é a revelação de Deus à humanidade. Então ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a Jesus. Por isso pregamos sobre Jesus, porque uma pessoa vindo a Jesus, ela vai conhecer a Deus, porque Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. Um outro personagem da história, chamado Napoleão Bonaparte, todo mundo que estuda história passa pela vida de Napoleão, né? Ele foi uma figura importante. Quem foi Napoleão? Uma grande figura no contexto histórico. Por quê? Porque ele era um imperador francês e também ele era general do exército francês, nascido em 1769, viveu até 1821, e perguntaram a ele, essa importante figura da história, perguntaram: Napoleão, quem é Jesus para você? Qual foi a resposta dele? Jesus é a pessoa mais importante da história. Ele era uma pessoa importante na história, mas ele disse: Jesus é a pessoa mais importante da história. Ele reconheceu Jesus como a pessoa mais importante, e o é, ele acertou. Por quê? Porque Jesus é a pessoa mais importante da história. Jesus dividiu a história. Todo mundo que estuda a história tem que se referir a Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Então a história do mundo se divide em duas partes, e foi Jesus que dividiu a história. Até mesmo o ateu, o incrédulo, né, aquela pessoa que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, mas quando estuda a história, ele tem que se referir ao nome de Cristo. 500 anos antes de Cristo, 200 anos da era cristã, né? Então Jesus é a pessoa mais importante da história. Que bênção, né? Nós podemos olhar para Jesus e ver, né, a importância de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ter respostas tão bonitas como estas. E muitos outros responderam nessa pergunta: quem é Jesus para você? Mas eu gostaria agora, num segundo momento, pensar em algumas pessoas dos tempos bíblicos. Quem era Jesus, por exemplo, para João Batista? O que João Batista pensava a respeito de Jesus? João foi o precursor de Jesus, o último profeta, né, de quem Jesus tinha dado um lindo testemunho, dizendo que dos profetas que vieram a esse mundo, nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista, o maior de todos os profetas. E é interessante, né, quando ele estava no Rio Jordão, isso está em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, né, ele estava ali batizando algumas pessoas no Rio Jordão, e de repente Jesus apareceu. Aí ele viu de longe Jesus, e ele apontou no meio da multidão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acertou? É claro.
né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém tem poder para perdoar pecados nesse mundo a não ser Jesus Cristo. Nem pastor, nem sacerdote, ninguém pode perdoar pecado. A única pessoa que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue precioso para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Então ele estava dizendo uma grande verdade, né? Porque o apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, 1 João, né, capítulo 1, versículo 7, ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que bênção! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós, pobres pecadores, não tínhamos nenhuma chance diante de Deus, mas Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Por isso Ele nos recebe, não porque nós merecemos alguma coisa, mas por causa do sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo. Que bênção! Então que resposta bonita! Para João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomé é um outro personagem bíblico, né? Depois da ressurreição de Jesus, ele havia aparecido às mulheres lá no túmulo, havia aparecido aos discípulos no caminho de Emaús, e ele havia aparecido para algumas pessoas, e os discípulos estavam animados, porque eles tinham visto Jesus ressurreto dentre os mortos. O túmulo estava vazio. E aí eles disseram a Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé disse: eu não acredito, a menos que eu coloque a minha mão do lado dele, onde ele foi perfurado com a lança, ou coloque o meu dedo nos cravos dele. Caso contrário, eu não acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E de repente eles estavam todos reunidos, e Jesus apareceu, entrou naquele lugar, né, sem abrir a porta, corpo transformado. E aí ele olhou para Tomé e disse: Tomé, mete a tua mão aqui do meu lado, e mete o teu dedo nos meus cravos. E Tomé caiu de joelhos e disse: Deus meu e Senhor meu. E Jesus disse: Tomé, seja um crente e não um incrédulo. Seja um crente e não um incrédulo. Mas ele confessou naquele momento que Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. E isso também é importante, reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer a divindade de Jesus, isso é muito importante. E nós precisamos conhecer esse Jesus. Como igreja, precisamos conhecer a Jesus. Mas mais um personagem bíblico, o apóstolo Paulo, bem conhecido de todos nós, um homem que era muito religioso, ele chegava a ser fanático, como fariseu. Em nome da sua religião, ele perseguiu muitas vezes os cristãos. Ele foi o mentor do assassinato de Estevão. As roupas de Estevão foram jogadas aos seus pés, como dissessem: você mandou, aqui está. E ele tinha pedido carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco e para prender a todos aqueles que acreditavam na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo detestava pessoas que pregassem que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E nesse caminho de Damasco, ele deu de cara com Jesus, encontrou-se com Jesus, caiu do cavalo, né? Ficou cego. E aí então ele teve a sua experiência, né? O Espírito Santo transformou a sua vida, transformou o seu coração. Ele foi levado para a cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas o curtidor, ficou de cama, cego, sem comer. E o Espírito Santo falou o coração de Ananias, um crente fiel que tinha lá em Damasco. Ele disse: Ananias, levanta-te e vai até a rua direita, né, na casa de Judas, e ali tem um vaso precioso. E Ananias quase desmaiou. Ele disse:
de jeito nenhum. Eu sei quantos males esse homem tem feito à igreja. E o Espírito Santo, o anjo disse a Ananias: não se preocupe, ele está orando, vai lá. E Ananias foi lá e pregou a ele o evangelho, os primeiros passos de discipulado, e Ananias batizou Saulo de Tarso. Nunca mais ouvimos falar de Ananias, mas ele foi uma pessoa muito importante aqui na vida de Saulo de Tarso. O que Saulo disse a respeito de Jesus? Ele disse: Jesus é tudo em todos. Difícil, né? Jesus é tudo em todos. Ninguém maior do que Jesus. Para Paulo, Jesus é a pessoa mais importante. Ninguém nesse mundo igual a Jesus. Tudo que um ser humano precisa, ele encontra em Jesus. Jesus é tudo em todos nós. Não importa a idade, não importa a raça, não importa a situação que se encontra, mas Jesus é tudo para todas as pessoas. Se você se encontra com Jesus, se você conhece a Jesus, Ele vai ajudar você a andar nessa vida com vitórias. Ele vai carregar você, porque Jesus é tudo em todos. E Ele disse: sem mim nada vocês podem fazer. E nós somos teimosos, como seres humanos, nós queremos fazer tudo sem Jesus, sem Deus. E a gente quebra a cara todo dia. Tem gente quebrando a cara todo dia. Não entende que Jesus é tudo em todos. Mas quero encerrar com outro testemunho bíblico. Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, uma mulher privilegiada, Como crentes, nós temos que reconhecer o valor de Maria como nossa irmã, discípula de Jesus, porque ela estava na primeira reunião dos discípulos, em Atos capítulo 1, versículos 14 e 15, estavam reunidos 120 discípulos, e Maria estava entre aqueles 120 discípulos em um culto de oração. Valorosa, foi escolhida por Deus para trazer Jesus Cristo a este mundo. Então ela estava entre aquele grupo de discípulos. E aí é algo assim interessante, porque ela era uma mulher de oração. Muitas coisas guardava em segredo no seu coração, daquilo que o Espírito Santo havia falado a ela. Maria, que muitas pessoas veneram como salvadora, como mediadora entre Deus e o homem, fez uma das mais lindas declarações sobre Jesus. No Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46 até 56, ela cantou dizendo: Ele é o meu Salvador. Tem declaração mais bonita do que esta? Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. E ela descreve nesse cântico que Deus se lembrou dela, trazendo ao mundo Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade. E ela testemunha, Ele é o meu Salvador. Que coisa maravilhosa. Então, esta é uma das mais sublimes formas de identificar Jesus. Porque muitas pessoas, talvez, algumas que até estejam aqui nesta noite, ainda não podem dizer isto: Ele é o meu Salvador. Quem pode dizer isto? Só as pessoas que foram salvas por Ele. Uma pessoa que não tem certeza de que foi salva por Jesus, não pode dizer que Jesus é o seu Salvador. E aí cada um tem que pensar, Ele é o seu Salvador? Você poderia dizer como Maria: Ele é o meu Salvador? E é interessante que Maria, durante a sua vida, ela deixou um único mandamento, e esse mandamento está em João capítulo 2, na festa em Caná da Galileia. E ela disse às pessoas que ali estavam: fazei tudo o que Jesus mandar fazer, fazei tudo o que Ele vos disser. Então as pessoas que gostam de Maria deveriam fazer tudo o que Jesus manda fazer, para ser bem autêntico naquilo que ela está mandando fazer.
né? Façam tudo o que Jesus vos ordenar. E temos na Bíblia também, em Mateus capítulo 3, durante o batismo de Jesus, nós temos um outro testemunho, o testemunho de Deus. O que Deus disse a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Olha que testemunho bonito. No dia do batismo, o Espírito Santo aparece lá nas alturas, ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, porque Jesus obedeceu a Deus em tudo. O desejo dele sempre foi fazer a vontade do Pai. Muito bem, então nós vimos aqui o que os personagens bíblicos pensavam sobre Jesus, o que alguns homens da história pensavam sobre Jesus, e aí respondemos a primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está respondido, não está? A gente viu aqui um monte de gente, mas Jesus não ficou satisfeito. Ele fez a segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? E vocês, quem dizem que eu sou? Então ele está interessado numa resposta sua. Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Você tem intimidade com Ele? Que tipo de comunhão você tem com Ele? Você é amigo dEle? Você consegue parar e conversar com Ele? Intimidade, amizade, são coisas muito importantes, né? Uma pessoa que tem intimidade com Jesus, que o conhece, ela tem prazer de estar na presença de Jesus, conversando com Ele e lendo a sua palavra. Mas uma pessoa que não tem intimidade, em 2 minutos ela ora e já não tem mais assunto para conversar. E nós precisamos, então, como igreja, né, ser uma igreja que conhece a Jesus. E esse é o grande desafio para nós, né? Então é muito bom saber o que Jesus significa para os outros, né? Mas Ele deseja saber o que nós estamos pensando a seu respeito. O que eu e você pensamos a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? É a pessoa mais importante da história? É a revelação de Deus? Jesus é tudo para você? É o seu Deus, o seu Salvador? Precisamos responder essa pergunta, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Então, quem é Jesus para você? 2000 anos de pregação do Evangelho, e tem pessoas que você perguntar, se você perguntar quem é Jesus, as pessoas ainda não sabem responder. Muita gente não consegue responder essa pergunta, e muita gente às vezes dentro de igrejas religiosas não sabem quem é Jesus. Se você nesta noite não consegue responder que Ele é o seu Salvador, alguma coisa está errada na sua vida. Se você não consegue dizer, Ele é o meu Salvador, alguma coisa está errada. É porque você ainda não crê nele como o seu Salvador, e precisa crer nele como Salvador. É necessário que isso aconteça. Se você um dia, né, creu em Jesus como Salvador, então você pode dizer com a força dos seus pulmões, que Ele é o seu Salvador. Muitas pessoas acham que Jesus é apenas um homem que viveu no passado, um homem que curou pessoas enfermas, que libertou pessoas possessas por Satanás, que alimentou famintos, deu atenção aos pobres e excluídos da sociedade, só isso. Uma pessoa que talvez você admire seus ensinos, seu evangelho, gosta das suas mensagens, mas talvez nunca tenha tido coragem de tomar uma decisão de crer nele como seu Salvador.
E esse é o desafio para todos nós. Conhecer Jesus como alguém da história não muda nada em nossa vida. A mudança vem quando nós cremos nele como o nosso Salvador e o recebemos como Senhor da nossa vida. Aí acontece toda mudança em nós. Eu vou dar um exemplo disso. Pôncio Pilatos conviveu com Jesus, ele viu milagres, ele viu pessoas sendo curadas por Jesus, ele viu pessoas sendo libertas por Jesus, ele viu muitas coisas sobre Jesus, e ele chegou a testemunhar 3 vezes o seguinte: eu não vejo neste homem crime algum. Mas ele pediu uma bacia com água e lavou as mãos diante da multidão. Lavou as mãos, simplesmente. E é isso que muita gente tem feito. Eles têm lavado as mãos diante de Jesus e diante do Evangelho. Como diz, não tenho nada a ver com isso. Só que lavar as mãos não significa lavar a consciência, porque Pilatos ficou tão atordoado na sua consciência do erro que ele cometeu, de ter permitido que Jesus fosse crucificado sem ter cometido nenhum crime, que depois disso tudo ele se suicidou. Não aguentou a sua consciência pesando, dizendo: puxa, você permitiu um homem bom, justo, correto, honesto, e você lavou as mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acha Jesus bom, maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, alguém que ensinou tantas coisas boas, mas continua até hoje lavando as mãos. Não querem assumir compromisso com Jesus. E olha que a esposa de Pilatos tinha dito: não te envolva com este justo, cuidado o que você vai fazer aqui, porque Jesus é justo. Mas lavou as mãos, mas não conseguiu lavar a consciência, Então eu gostaria de encerrar nesse momento aqui, é um grande desafio para todos nós, e dizer o seguinte: se você não pode testemunhar nesta noite que Jesus é o seu Salvador, você precisa hoje à noite mudar de posição, precisa crer nele, Veja que eu não estou falando em religião, que as pessoas confundem Jesus com religião. Eu quero dizer que Jesus está muito acima de qualquer religião desse mundo, Jesus é superior a qualquer religião. Ter uma religião sem Jesus é a mesma coisa que nada. Nós precisamos de Jesus. E se você ainda não pode testemunhar e dizer que Jesus é o seu Salvador, eu convido você, em nome dele, nesta noite, para que você tome uma posição e confesse publicamente que Jesus é o seu Salvador. Mateus fala sobre isso, Mateus capítulo 10, versos 31 e 32, ele disse: se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus, mas se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então nós precisamos testemunhar da grandeza e do poder de Jesus para as nossas vidas. Por isso eu quero encerrar o culto aqui, o momento de mensagem, dando uma oportunidade para você que está aqui nesta noite. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, esse é o momento para você fazer. Só você pode fazer, ninguém pode fazer pelo outro, nem pai, nem mãe, nem esposo, esposa, ninguém pode fazer pelo outro, mas você pode nessa noite confessar Jesus como seu Salvador, crendo nele como o único Salvador e Senhor da sua vida. E eu pergunto: alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isto? Pode levantar.